Graça e paz, amém? Peço que você abra sua Bíblia no Salmo 33. Salmo 33, nós iremos ler a partir do verso 1. Amém? Que diz o seguinte: Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra. Temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força. A ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém. Pai Santo, mais uma vez nos apresentamos diante da tua presença, rogando a ti que fale conosco, assim como tens falado desde o início deste culto. Precisamos ouvir a tua voz. E não somente isso, Senhor. Aplica a tua palavra ao nosso coração e nos transforma através dela. Quanto a mim, Senhor, sonda-me e me conhece. O Senhor conhece todos os meus pensamentos e as minhas dificuldades, e eu as apresento diante de ti, confiando no teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta noite eu gostaria de compartilhar com vocês sobre contentamento. E o que Deus deseja nos ensinar sobre o que significa ter um coração contente. E para isso, eu gostaria de começar pedindo que você faça um resumo mental da sua semana. Tenta pensar mais ou menos o que aconteceu na última semana até hoje, ou pelo menos nas últimas 2 semanas. E aqui eu tenho certeza do meu ponto, porque eu estou falando com pessoas que têm a sua agenda repleta de ocupações. Então, eu imagino que você tenha dormido, que você tenha acordado, às vezes feliz por ter acordado, às vezes chateado porque queria ter dormido mais, né? Ou você sentiu raiva no trânsito. Enfim, toda essa rotina maluca que nós fazemos parte. Normalmente, essas coisas que eu citei estão atreladas a quê? Às nossas emoções. Nós sentimos um turbilhão de emoção. E se você for mulher, principalmente, né? Nós temos variação de humor várias vezes ao dia. Então, à medida
que as coisas vão acontecendo, né? A gente fica feliz ou a gente fica triste. Então, se aconteceu uma coisa boa, a gente fica feliz, a gente louva, a gente agradece a Deus, a gente compartilha com os amigos, a gente comemora com a família. Mas se acontece alguma coisa triste, logo nós nos sentimos tristes. E isso nos abala. Por quê? Porque as nossas semanas, elas são permeadas de momentos assim, de várias emoções, de momentos bons e de momentos ruins, de momentos muito bons e também de momentos muito ruins. E assim nós seguimos. E naturalmente nós temos a inclinação de permitir que as circunstâncias elas permeiem o nosso sentimento, as nossas emoções. Então, o que nós vamos aprender esta noite é que a Bíblia, ela nos ensina em vários momentos que o contentamento não é uma emoção, mas sim uma decisão amparada em quem o nosso Salvador é. Vou repetir. O contentamento não é uma emoção e ela também não depende de circunstância, mas ela é uma decisão amparada em quem o nosso Salvador é. Porque o nosso coração, normalmente, ele viaja de acordo com as circunstâncias ou com a situação que está acontecendo. Então, se está tudo bem, a gente está bem. Se as coisas não estão bem, nós também não nos sentimos bem. Então, a gente fica tranquilo quando o salário cai em dia na nossa conta. A gente fica tranquilo quando a gente faz o check-up anual e está tudo bem, né? O que tem, a gente só precisa acompanhar. Porque virou moda agora, né? A gente tem cisto para tudo que é lado, mas o médico diz, ó, tá tudo bem. É só acompanhar. Vai acompanhando. E daí, no momento que aparece alguma coisa estranha, ele já não orienta mais que você acompanhe. Ele sugere que você procure algum especialista. E daí você já não fica mais tranquilo. Já dá aquela abalada na gente. E isso não é uma coisa nova. Isso não é uma coisa só nossa. Não é um luxo só nosso. É difícil viver contente, independente do que acontece. É muito difícil viver contente. Porque nós estamos vivendo numa era em que o descontentamento está cada vez mais presente. Cada vez mais presente. Principalmente com o advento das redes sociais, né? E aqui eu falo para a mulher, principalmente. Você acorda às 6 da manhã se sentindo a super mulher. Daí, quando você abre um Instagram ou a sua rede social, né, que você mais usa, você vê que nesse mesmo horário, uma outra mulher já levantou, já correu 5 quilômetros, já fez o seu devocional, já está com pão fresquinho no forno, já arrumou todas as crianças com roupas tom sobre tom, cabelos penteados e levando ela para a escola. E daí, aqueles 5 minutos que você se sentiu a super mulher, uma super heroína, vão para o ralo, vão por água abaixo, desce para o ralo. Porque você olha para essa rede social, você olha para aquela realidade e você pensa assim, então eu não estou valendo nada. Eu não estou valendo nada. Porque eu não fiz uma mesa posta desse jeito, porque eu nem massa de pão eu sei fazer, nem bolo. Eu fiz um bolo e ficou solado. E para glória de Deus, meu marido comeu. Né? Então, eu não estou valendo nada, eu não estou prestando para nada. Mas a verdade é que quando a gente olha para as redes sociais, nós encontramos ali um poço de descontentamento. Ah, por que eu não tenho o que aquela pessoa tem? Porque eu não tenho a vida que aquela pessoa tem. Eu gosto da minha casa, mas eu não precisava ter visto a dela. Certo? E aí a gente começa a alimentar o nosso coração com situações que forjam descontentamento. Forjam descontentamento. E o nosso mundo, ele nos mostra que se algo não nos satisfaz, se algo não é suficiente para nós, se algo não está nos trazendo alegria, o que é que o mundo nos ensina? Troca.
Se você não está feliz na sua cidade, troca. Se você não está feliz com a sua casa, com a casa que você tem, troca. Se você não está feliz com o seu emprego, troca. Se você não está feliz com seu marido ou com a sua esposa, troque, né? É isso que o mundo nos ensina. E aí a gente tende a culpar o outro lado, porque o nosso coração é descontente. E daí, se a gente não está feliz na nossa cidade, e aí se a gente não tem realização no nosso emprego, a gente quer sempre trocar. E qual é a novidade disso? A novidade é que muitos estudos vão mostrar que o índice de divórcio no segundo casamento é o dobro do que o primeiro. As pessoas estão se divorciando mais no segundo casamento do que manterem o seu primeiro. E isso nos lembra o seguinte: nos lembra que se aquela pessoa não estava contente com o seu primeiro e se casou novamente achando que acharia, que encontraria esse deleite, essa alegria, esse contentamento nesse segundo casamento, não aconteceu. Não aconteceu. E isso na verdade, isso não produz, isso é fruto de um coração descontente. E além de descontente, Calvino vai dizer, ele é uma fábrica de ídolos. Porque em todo o tempo, por causa do nosso descontentamento, nós erguemos altares no nosso coração, adorando ídolo após ídolo. Mas não é o nosso Criador. Nós não adoramos o nosso Criador. E eu quero deixar claro que essas coisas lícitas, que essas coisas boas, não são erradas. Não é errado você querer ter um bom casamento. Não é errado você querer ter filho. Não é errado você querer ter um bom emprego. Não é errado você querer ter saúde ou você viver numa casa boa. Não é isso. Mas o nosso coração, quando ele começa a ansiar por estas coisas, a ponto de se ressentir por não ter, aí que reside o pecado. Quando o nosso coração ele se ressente por não ter o que a gente queria. E não só a gente fica ressentido, como também nós nos tornamos capazes, dispostos a pecar para ter o que a gente não tem. Nós nos tornamos dispostos a pecar para ter aquilo que a gente não tem. Que é o exemplo que eu citei, né? Se a gente não tem um casamento perfeito, a gente vai lá e troca. Porque eu quero procurar algum que satisfaça, que atenda a todas as minhas necessidades. Então, a gente vai criando ídolo após ídolo, alimentando essa nossa rede de descontentamento. E isso, irmãos, é uma jornada muito perigosa. Muito perigosa. E é nesse sentido que o Salmo 33, ele nos dá dicas muito valiosas acerca do que é o contentamento. E é nele que a gente vai apoiar a nossa reflexão esta noite, para entender o que significa ter um coração contente, né? Que é um coração que não somente conhece a Deus, mas se alegra nele e confia nele. Isto é importante. Porque se a gente não confia no nosso Deus, então nós não o conhecemos, de fato. Porque quanto mais a gente conhece, mais a gente o ama, mais nós o adoramos e mais nós nos alegramos e confiamos nele. Mais nós nos alegramos e confiamos nele. Então, nós precisamos entender que o contentamento, ele não se baseia nas circunstâncias. Ele se baseia, sobretudo, em quem o nosso Salvador é. Em quem o nosso Salvador é. E antes da gente entrar no texto propriamente dito, eu gostaria de definir, junto com vocês, o que seria, segundo alguns autores, contentamento. E aí a gente pode pegar uma primeira definição de contentamento de um autor puritano muito querido, chamado Jeremiah Burroughs. Ele escreveu um livro excelentíssimo chamado A Rara Joia do Contentamento. Irmãos, esse livro ele está disponível em PDF. Se vocês puderem ler, vocês serão edificados, eu não tenho dúvidas disso. E daí, este autor, Jeremiah, ele descreve o contentamento cristão como sendo
Escute, um estado de espírito doce, interno, sereno e gracioso, que se submete livremente e se deleita na sábia e paterna provisão de Deus em toda circunstância. Vou dizer de novo. O contentamento é um estado de espírito doce, interno, sereno e gracioso, que se submete livremente e se deleita na sábia e paterna provisão de Deus em toda a circunstância. Uma outra autora que vai definir contentamento, no seu livro Contentamento, é a Nancy Wilson. E eu gosto da definição dela porque é simples e vai direto ao ponto. Nancy Wilson vai dizer que contentamento é uma profunda satisfação na vontade de Deus. Contentamento é uma profunda satisfação na vontade de Deus. Essas 3 palavrinhas-chave são essenciais para a gente entender. Profunda satisfação na vontade de Deus. Por que é importante a gente pensar nisso? Porque o nosso coração, naturalmente, ele é inclinado ao descontentamento por causa do pecado. E não somente ao descontentamento, como também à inquietação. Por natureza, por causa do pecado, nós somos inquietos. E o que isso significa? Significa que a gente não consegue ficar sossegado, que é justamente o que Jeremias coloca como definição de contentamento. A gente não consegue ficar sossegado ou feliz onde a gente está. Ou porque a gente está entediado, ou porque a gente quer uma grande mudança, ou porque nós buscamos novidade. Então, um espírito inquieto é um espírito que não descansa, que não vive sossegado. E a crença principal da inquietação é a seguinte: vem do pensamento de que eu não posso realmente descansar até que eu garanta tudo o que eu acho que eu preciso. Eu não posso descansar até que eu garanta que eu tenha tudo o que eu acho que eu preciso. Então, o inquieto, ele é descontente e ele não vive sossegado. Ele não tem em Deus esse repouso, esse sossego, esse descanso. E como tudo que a gente conhece acerca da condição do nosso coração e da nossa condição como pecador, essa inquietação ela começa lá em Gênesis capítulo 3. Você lembra que quando Deus criou Adão e Eva, eles tinham tudo. Irmãos, eles tinham um tudo que a gente nem consegue imaginar. Inclusive, a própria presença de Deus com eles. Eles viviam com paz, eles viviam com tranquilidade, eles tinham a criação sujeita ao domínio deles, eles viviam com liberdade, e o mandamento era apenas que eles não comessem a árvore do conhecimento do bem e do mal que estava ali no meio do jardim. E, de repente, nesse cenário, que a gente sabe qual é, em que Adão e Eva, eles tinham tudo o que eles desejavam, tudo o que eles precisavam, aparece a serpente. E eu quero que você pense da seguinte forma: quando a serpente vai tentar Adão e Eva, ele não tenta Adão e Eva com fruto, a princípio. Olha só que fruto bonito, que fruto apetitoso. Não, a gente não sabe, né, qual é o fruto, mas vamos supor que seja um morango, ou uma manga bem saborosa, né, um cajá, a gente não sabe. Mas a serpente não apresenta o fruto e tenta Adão e Eva. Não é isso que a gente vê. A gente vê a serpente tentando a Eva a respeito do que ela poderia se tornar, ou do que o fruto poderia proporcionar a ela, não o fruto propriamente dito. E o que é que o fruto poderia proporcionar a Eva? Ela seria como Deus. Ela seria como Deus. E aí, a serpente perguntou à mulher, e as distorções já começam aqui. A serpente pergunta: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim?
E a mulher, Eva, respondeu à serpente: podemos comer de qualquer fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nela. A gente já vê que Eva ela dá uma aumentada básica no mandamento, porque o mandamento não fala sobre não tocar, fala sobre não comer. E aí Eva ela dá uma torcida no mandamento. E a serpente diz: certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia que deles comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então, o que Eva queria no final das contas? Eva queria ter o conhecimento que Deus tinha. Ela queria ser como Deus. Ela queria saber o que Ele sabe. Ela queria ter o controle de tudo. Talvez porque no fundo, ela não confiasse que Deus era capaz de prover todas as coisas para ela. Isso não está escrito, mas é a interpretação que muitos têm. O pecado, ele já estava ali naquele coração. Ele já estava naquele coração. Você entende isso? Vocês entendem isso? Vocês entendem que não foi assim: ai, a fruta é muito linda, e Eva estava morrendo de fome porque ela não tinha comido nada no jardim. Não foi assim. Ela tinha tudo. Eles tinham absolutamente tudo. Tudo o que se pode imaginar, tudo o que se pode desejar. E mesmo assim, ela decidiu no seu coração que ela queria ser como Deus. Ela queria mais do que Deus provia para ela. Mais do que Deus provia para ela. Eles foram criados para serem totalmente satisfeitos em Deus, assim como nós fomos criados para sermos totalmente satisfeitos em Deus. Mas o pecado distorceu tudo. E agora a gente busca esse contentamento, este deleite, esta alegria em qualquer outra coisa, mas não no Deus verdadeiro. E o que ela conseguiu foi uma insatisfação perene, que nos acompanha até hoje, porque até hoje nós somos insatisfeitos e descontentes. Depois do pecado, Adão e Eva, eles experimentaram um senso de insatisfação e de vergonha e de inadequação. E isso nos acompanha até hoje. Sabe aquela sensação de, era só isso? Era aqui que eu tinha que estar? Era isso mesmo que Deus tinha reservado para mim? Sabe essa sensação de que nunca está bom? Pronto. Ela é fruto, ela é resultado de um mundo caído. De um mundo caído. Só que graças a Deus, a gente não é deixado aí nesse e agora. Graças a Deus. Lembre-se, a inquietação e o descontentamento são sim resultados do pecado. Mas a redenção restaurou a nossa possibilidade de descansarmos e sossegarmos nele. Porque ele é o nosso provedor. Nós podemos ter paz, irmãos, e é uma paz interna. Não é uma paz que depende da ausência de guerras. Não é uma paz que depende da ausência do caos. Nós podemos ter paz, porque Cristo fez isso em nós. Cristo fez isso em nós. E essa paz interna não depende de circunstâncias externas. E ela não varia por causa das circunstâncias, porque ela repousa e ela está fundamentada em Cristo, e não nas circunstâncias. Na verdade, as circunstâncias, ela nos forja a aprender a ter contentamento em Deus. Então, é na nossa dificuldade que nós aprendemos que Cristo é tudo o que precisamos. É na adversidade onde nós aprendemos isso. Com Paulo. Paulo, quando ele escreve Filipenses, a conhecida epístola da alegria, eu não sei se você sabe, mas ele estava preso. Entenda, ele escreve uma carta chamada A Carta da Alegria e estando preso. E aqui a gente já poderia tirar inúmeras lições. E durante toda a carta de Paulo aos Filipenses, ele fala sobre alegria, sobre regozijo, sobre contentamento.
E no capítulo 4, ele vai dizer: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aqui é no sentido de ser. Ele estava falando: eu sou contente. Não importa a situação. E talvez você pense assim: não, mas Paulo, naquele tempo não tinha Instagram para ele ficar comparando a vida dele com a vida dos outros. Mas aí, quando a gente lê a segunda carta aos Coríntios, onde ele vai lá descrever todas as aflições que ele passou por ser um pregador do evangelho, nós entendemos que este contentamento, ele veio realmente de muitas situações de sofrimento, de muitas situações de adversidade. Ele diz que ele foi açoitado, que ele sofreu naufrágio, que ele sofreu perseguições, o seu sofrimento em relação à preocupação com as igrejas, com todas as igrejas que estavam sob a sua responsabilidade. E daí, em Filipenses ele diz: eu estou contente. Eu aprendi a ser contente, tendo tudo e não tendo nada. E ele vai dizer por quê. Ele nos dá essa dica nos versos seguintes: porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meus irmãos, contentamento é a habilidade da gente permanecer satisfeitos com a vontade de Deus em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias, sejam elas fáceis, sejam elas difíceis. Em todas as circunstâncias. É fácil de aprender, mas não é fácil de praticar. É fácil a gente saber disso. Agora, o tal da prática é o que é difícil. É difícil. Nós estamos no último culto de oração desse ano, certo? Não? É que o próximo é o Natal e o outro é a virada. Nós estamos no nosso último culto de oração da quarta este ano. E, normalmente, nos cultos de virada do ano, pode prestar atenção, a gente costuma cantar aquele louvor: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e por tudo que és. Eu quero te agradecer, Senhor. Irmãos, tantas vezes a gente se emociona nesse tudo que tens feito, não é verdade? Todas as coisas boas, todas as bênçãos que o Senhor emanou dos céus para nós, todos os dias. Minha pergunta é: mas você consegue cantar isso quando as coisas não estão bem? Você consegue cantar isso por tudo que tens feito depois de perder um filho? Por tudo que tens feito com o ventre vazio? Por tudo que tens feito com a tua viuvez, ou com a tua solteirice, ou depois de perder alguém que você tanto ama, ou de ter perdido o emprego, ou de ter sofrido um golpe? Você consegue cantar ao Senhor: por tudo o que tens feito, eu quero te agradecer, Senhor. Fazer isso, irmãos, é a habilidade do contentamento verdadeiro. É a gente entender que o contentamento verdadeiro, ele não é algo que nos é dado sobrenaturalmente. Por exemplo, é claro que Paulo teve, ou é claro que Pedro tinha, é claro que Jesus vivia contente e satisfeito na vontade de Deus. Mas a gente, né? Quem somos nós na fila do pão? E, na verdade, contentamento, como eu disse, não é uma emoção. É uma virtude que nós devemos nos esmerar, nos esforçar para alcançar. Irmãos, até que você alcance, muitas lágrimas serão derramadas. Porque nós só vamos entender que Cristo, ele é tudo o que nós precisamos quando ele for tudo o que nós temos. Nós só vamos entender que ele é tudo o que precisamos quando ele for tudo o que nós temos. E aí, olhando para o Salmo 33, esse salmo ele vai nos mostrar, ainda nessa definição de contentamento como uma profunda satisfação na vontade de Deus, que é algo que é aprendido, que não depende de circunstância, mas que se baseia em que Ele é.
em quem ele é, a gente vê no Salmo 33, onde o contentamento encontra suas raízes. E aí nós vemos isso em 3 pontos. Nós somos chamados a louvar a Deus, dos versos 1 a 3. Nós temos muitos motivos para louvar a Deus, versos 4 a 19. E, por fim, quais são os resultados de louvar a Deus? O Salmo 33, ele é um salmo escrito por Davi. E Davi aqui, ele está exaltando a Deus como Criador e preservador de todas as coisas. Mas é importante a gente destacar que o Salmo 33, ele vem depois do Salmo 32. Anota aí. Ele vem logo depois do Salmo 32. E o Salmo 32 é um salmo de Davi que ele foi escrito junto com o Salmo 51, onde ele escreve um momento em que ele está completamente consciente da perversidade do seu pecado, quando ele mata Urias para ficar com Batseba. Então, no momento que ele perde seu filho, logo após o seu nascimento, ele, arrependido do seu pecado, ele compõe o Salmo 32 e o Salmo 51, mostrando a sua necessidade do perdão de Deus e também se alegrando em Deus por ele ser perdoador, pelo seu perdão. E daí, no final do Salmo 32, o versículo 11 termina assim: alegrai-vos no Senhor, capítulo 32, verso 11. E regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. E daí o Salmo 33 começa, do mesmo jeito que o Salmo 32 terminou. Exaltai, ó justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Então, o Salmo 33, ele começa exatamente como o Salmo 32 terminou, convidando o povo a cantar de alegria. Por quê? Porque uma das razões que Davi vai dar é que nós temos motivos para louvar a Deus porque nós somos justificados. Justificados. Apesar do que ele fez, ele reconhece o perdão que foi concedido e convida a todos os retos de coração a louvar a Deus. E aí o Salmo 33 continua convidando ao povo, né? Nós somos chamados a louvar a Deus. E Davi, ele convoca o povo a louvar literalmente, é cantar. Tanto é que no verso 2 ele vai dizer: faça isso com harpa, faça isso com cântico, faça isso no saltério de 10 cordas, mas cantem ao Senhor. Por quê? Porque um coração contente louva a Deus. Um coração contente louva a Deus. E o louvor é uma resposta de um coração que foi renovado pelo Senhor. Irmãos, louvem ao Senhor. Expressem a sua alegria, a sua devoção, a sua confiança nele, cantando louvores ao seu nome. E aqui eu não estou me limitando apenas ao espaço de culto. Faça isso na sua casa, faça isso no ônibus, faça isso no seu trabalho, faça isso na universidade. Se você não canta bem, cante baixo, mas cante. Cante ao Senhor, porque Ele é bom. Meus irmãos, muitas vezes nós nos exercitamos na música. Quantas vezes a gente passa por um momento de dificuldade e às vezes o texto não vem à mente, mas uma canção vem e renova as nossas forças e nos lembra uma verdade acerca das Escrituras e nós aplicamos ela no coração e nós somos confortados pelo Senhor. Porque o louvor que é bíblico, o louvor verdadeiramente bíblico, ele é a Escritura cantada. Cantada, porque o louvor é isso. O louvor, ele é uma expressão e o louvor, ele também causa uma impressão, porque ele fica grudado. Ele fica grudado na gente. E é isso que Davi faz, ele convida a todos a louvar ao Senhor. Louvem ao Senhor. E aí ele vai dizer, por que você tem que louvar ao Senhor? E ele vai dar os motivos. O primeiro motivo está lá nos versos de 6 a 9, ele vai dizer que nós devemos louvar ao Senhor por causa da sua palavra. Deus, por meio da sua palavra,
criou todas as coisas. E a sua palavra é verdadeira. Ele é digno do nosso louvor, porque a sua palavra é a verdade. E por meio da sua palavra, ele criou todas as coisas que existem. É o que o salmista vai falar no Salmo 33. Ele criou o céu, ele criou a terra, ele criou o mar, ele fez todas as coisas. Tudo foi criado por meio da sua palavra. A gente vê isso lá em Gênesis 1, disse Deus. Disse Deus e tudo foi se tornando realidade. Tudo foi sendo criado por meio da sua palavra. Então, não há por que a gente estar descontente se por meio da palavra dele, todas as coisas acontecem. Por meio da sua palavra, todas as coisas podem se fazer novas. Por meio da sua palavra, ele cura, ele restaura, ele liberta, ele transforma, porque a sua palavra é a verdade. Sua palavra é a verdade. E não somente isso, ele vai dizer que nós não devemos louvar a Deus somente por sua palavra. Nós devemos louvar a Deus no entendimento dos versos de 10 a 12, que a sua vontade prevalece sobre a nossa vida e sobre a vida dos nossos inimigos. Irmãos, não adianta espernear, não adianta perder cabelo. Tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Ele está no controle de todas as coisas e de qualquer situação. Então, todos os nossos esforços são em vão, porque Deus é soberano sobre tudo. Terceiro motivo, é só você olhar dos versos 13 a 19, onde nós aprendemos que nós devemos louvar a Deus, porque o seu olhar discerne a todos e ele cuida dos seus. Ele cuida dos seus, tanto é que ele vai dizer, olha, não há rei que se salve, verso 16. Com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força, o cavalo não garante vitória a despeito da sua grande força, a ninguém pode livrar, mas os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. O olhar do Senhor discerne a todos, e Deus, ele cuida dos seus. O Senhor, ele não está indiferente, ele não está distante, ele não está alheio. Ele cuida dos seus. Ele cuida dos seus. E por fim, quais são os resultados de louvar a Deus? O que acontece com o nosso coração quando nós louvamos a Deus por quem ele é, por sua palavra, porque o seu olhar discerne a todos, por sua justiça, por sua vontade de prevalecer? E aí Davi, ele conclui dizendo que, a despeito de todas essas coisas, o nosso coração, ele é enchido de esperança. O nosso coração, ele dá uma resposta, ele tem uma resposta. E essa resposta é a esperança. Visto que Deus, ele tem cuidado de cada um dos seus, nós esperamos nele. E a nossa alegria está nele. Por isso nós confiamos no seu santo nome. O nosso coração encontra nele esperança, por isso que o salmista disse, nossa alma espera no Senhor, ele é o nosso escudo e o nosso auxílio. E nele o nosso coração se alegra, posto que confiamos no seu santo nome. Irmãos, eu gosto de uma descrição de uma autora chamada Elizabeth George, de alegria. Presta atenção, ela define a alegria como sendo um sacrifício de confiança. Guarde isso no seu coração. A alegria como sendo um sacrifício de confiança. Por quê? Porque mesmo quando a gente não vê nada, a gente confia. Mesmo quando a gente não entende nada, a gente confia. Mesmo quando tudo parece misterioso, obscurecido, nós confiamos. Nós confiamos. E essa confiança, ela não vem fácil. Ela é um sacrifício. Por que ela é um sacrifício? Porque ao invés de eu murmurar, eu confio. Porque ao invés de eu reclamar, eu confio. Porque ao invés de eu estar insatisfeito e descontente com aquilo que eu não tenho,
Eu me alegro no seu santo nome. No seu santo nome. Por isso que a alegria é um sacrifício de confiança. E esse salmo aponta para a base do nosso contentamento. A base do nosso contentamento não reside em circunstâncias perfeitas, mas num Deus que é perfeito. Graças a Deus por isso. A nossa confiança, a nossa alegria, o nosso contentamento não está em viver coisas boas ou viver coisas ruins. Está a despeito disso, além disso. Ela reside no Deus perfeito. Irmãos, nós somos chamados a não só fazer aquilo que agrada a Deus. Isso é obediência. Mas nós não somos chamados apenas a fazer aquilo que agrada a Deus. Nós somos chamados a nos deleitar naquilo que agrada a Ele. Nós somos chamados a nos deleitar, a ter o nosso deleite, a nossa satisfação naquilo que agrada a Ele. E o resultado de eu não somente saber que eu devo me contentar, é lembrar que eu também sei que existe um bem do Senhor em todas essas coisas. Porque esta é uma promessa que Ele nos garante. E que nesta nova aliança, Ele jamais nos deixaria de fazer o bem. E esse bem que Paulo vai falar na sua carta aos Romanos, ele vai dizer que este bem é que nós nos tornemos a imagem e semelhança do seu Filho amado Jesus. É ter essa imagem que foi manchada pelo pecado, restaurada completamente. Completamente. E para encerrar, eu gostaria de compartilhar com vocês um poema que me veio à mente esta tarde, inclusive. É de um autor chamado William Cope. John Piper fala deste autor no seu livro O Sorriso Escondido de Deus, onde ele conta a história de John Bunyan, onde ele conta a história de William Cope, e onde ele conta também a história de um missionário chamado David Brainerd. O William Cope, ele é um homem que foi muito experimentado na depressão. Ele era muito fustigado na sua saúde mental, ele vivia triste, ele vivia perturbado, mas ele clamava ao Senhor todos os dias para que o Senhor revelasse a sua bondade na vida dele. E para que aquela depressão não o tornasse incapaz de ver a sua mão bondosa agindo em todas as circunstâncias. E daí ele diz o seguinte, presta atenção. O nome do poema é Deus age de maneira misteriosa. Deus age de maneira misteriosa para realizar as suas maravilhas. Ele deixa suas pegadas no mar e cavalga sobre a tempestade. Nas profundezas insondáveis das minas e da sua infalível habilidade, ele guarda os seus brilhantes desígnios e executa sempre a sua soberana vontade. Ó santos temerosos, tomai coragem. As nuvens que tanto temeis estão repletas de misericórdia e se dissiparão em bênção sobre as vossas cabeças. Não julgue o Senhor com seus sentidos limitados, mas confie em sua graça, porque por trás de uma providência severa, Ele esconde um rosto sorridente. Seus propósitos amadurecerão rapidamente, desdobrando-se a cada hora. O botão pode ter um gosto amargo, mas lembre-se, a flor sempre será doce. A incredulidade cega certamente levará ao erro e examinará sua obra em vão. Deus é seu próprio intérprete e Ele tornará todas as coisas claras para nós. Amém. Que nós lembremos disso. Que nós possamos confiar na sua graça e lembrar que por trás de uma providência severa, há uma face sorridente para nós. E que nós possamos descansar nisso. Que esse seja a nossa oração, irmãos, para o ano de 2026. Que nós oremos para que nós tenhamos um coração contente diante de um mundo repleto de descontentamento. E que nós possamos
nos satisfazer na vontade do Senhor e nos alegrar nele, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém? Vamos orar? Senhor, nesta noite, junto com o teu povo, eu rogo a ti o teu perdão, porque muitas vezes, Senhor, nós vivemos descontentes por tantas coisas e por coisas tão pequenas, inúteis, fúteis, que os nossos olhos, Senhor, não percebem, não contemplam a tua face sorridente e a tua mão bondosa estendida dos céus para nós, todos os dias. Perdoa, Senhor, o nosso descontentamento e a nossa inquietação, porque por várias circunstâncias, Senhor, nós andamos de um lado para o outro, como se nós não soubéssemos em quem nós podemos sossegar e descansar plenamente. Mas que essa verdade, Senhor, jamais se aparte do nosso coração. Em Ti, nós temos tudo o que precisamos para perseverar. E que nós possamos falar, Senhor, verdadeiramente como o apóstolo Paulo. Em todas as coisas estou contente. No muito, no pouco, na escassez, na abundância, na nudez ou coberto. Porque tudo nós podemos em quem nos fortalece. Ó Deus, ajuda-nos. Nós pedimos a Ti, ajuda-nos, tem misericórdia de nós. E concede-nos, Senhor, um coração plenamente satisfeito em Ti. Porque fomos criados para nos deleitar plenamente em Ti. Ó Deus, faça isso conosco. Opera esta obra no nosso coração. No nome santo do Teu Filho amado Jesus, a quem rendemos honra, glória e louvor eternamente. Em nome de Jesus, amém.